Encerrando nossa programação, teremos uma palestra e pop show especial com Douglas Jericó, mais conhecido como Dodi. Lembramos que teremos intérpretes de Libra para toda a apresentação. Douglas é músico, cantor, compositor e multi-instrumentalista, além de palestrante motivacional. Ele é tetraplégico e vai compartilhar conosco sua inspiradora trajetória no mundo da música, seguido de um pop show que promete emocionar a todos. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu agradeço muito essa oportunidade de hoje estar juntando pessoas de diversos lugares possíveis para saber um pouco sobre uma pessoa normal, como qualquer outra, que teve uma história diferente e parou de se mexer totalmente. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, hoje à noite, assim, eu não sei se vocês já tiveram alguma vez contato com um cadeirante, com um tetraplégico. Eu vi uma pessoa na cadeira de rodas, mas o grande objetivo hoje aqui é eu contar a minha história para vocês e mostrar para vocês que, apesar de tanta dificuldade, tudo na vida a gente usa parâmetros. E os parâmetros são muito importantes porque a gente tem os nossos problemas eles são profundos e só a gente vive. Então não tem como comparar a dor de uma pessoa com a dor de outra. Então eu vou dar um exemplo. Vocês vão ver uma pessoa aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não mexo as mãos, não tem como mexer as mãos, e eu vou contar toda a minha história de como isso aconteceu e todas as consequências, tudo que mudou na minha vida, né? Depois que esse acontecimento veio para a minha vida, mas ao mesmo tempo você pode sair daqui falando, tá, ele não se mexe e eu nunca vou sentir o que ele sente. E é verdade, isso é uma pura verdade, porque você, por exemplo, que está ouvindo aqui agora, se você briga com a sua mãe, ou se briga com o seu filho, ou se você tem um problema no trabalho, se você tem uma situação na sua vida que te deixa muito triste, a sua dor é sempre única, não dá para comparar com a dos outros. Então esse momento que a gente está aqui, e eu estou trazendo para vocês a minha história, é mais um momento para a gente ver, olha a história dessa outra pessoa, e usar como parâmetro para o que está acontecendo na sua vida. Porque para muitas pessoas, a gente vai ser sempre parâmetros para deixar o outro feliz, porque existem muitas dificuldades na vida, todo mundo tem muita dificuldade, com tudo, no dia a dia, seja economicamente, seja socialmente. As pessoas nascem em lugares diferentes, têm culturas diferentes, e nesses lugares a gente sempre percebe que a maioria das pessoas estão andando. As pessoas vão para cima e para baixo. Então, assim, o que aconteceu comigo em 2009, quando eu tinha 27 anos, porque eu caí de um muro e eu tive uma lesão no pescoço. Depois que você tem uma lesão no pescoço, toda a sua vida muda. Eu não conseguia mais me mexer a partir daquele momento. Foi cair que eu tive uma lesão na C4, que é bem no pescoço, e todo o corpo para baixo, ele simplesmente para de se mexer. Então, assim, para vocês terem uma ideia, é como se vocês fossem o celular. Todo mundo aqui tem celular? Só que sem o fio para ir na tomada do celular, ele desliga e dá para fazer alguma coisa? Então, assim, gente, eu sei jogar bola, eu já joguei bola, eu já andei de patins, eu já fiz pintura, eu já andei por esse mundo, já andei de bicicleta, nadei, já fui no mar, já fui em praia, já fui em floresta, na fazenda do meu avô, andava de cavalo, e de um segundo para o outro, depois dessa lesão medular, eu simplesmente deixei de lado, tive que aprender. Nesses 15 anos que eu estou, aconteceu comigo em 2009. E agora a gente já está em 2024. São 15 anos que eu tive que lidar com essa nova situação. E a aceitação é a primeira coisa. Existem pessoas
que elas estão há 25 anos sonhando em voltar a andar, sonhando em ter a vida que elas queriam antes, como elas eram antes, o que elas faziam antes. Eu tive que parar e eu fiquei 6 meses só no hospital morando, no hospital lutando pela minha vida. Então o coração parou, tive que usar marca-passo, tive ataque cardíaco, o intestino para, então eu tive uma colostomia, que era um desvio no intestino, e literalmente eu fazia o número 2 pela barriga. Tinha uma bolsa coletora, eu fiquei 2 anos desse jeito e depois eu reverti. O pulmão para de funcionar também, então a gente viu muito nessa época de pandemia, muita gente usando protetor, né? Respirador mecânico para salvar a vida. Eu usei esse respirador mecânico e é assim, se os médicos acham que você vai ficar mais de 8 dias em coma induzido, e eu estava em coma induzido, depois acordei, eles dão um cortinho e fazem uma traqueostomia. Então vem um tubo dentro da sua garganta e você respira por ele. Além disso, tinha um outro tubo no meu nariz, que era comida. Então tinha uma sacola lá de vitaminas e tudo mais. E mesmo com ela, você acaba emagrecendo 17, 18 quilos no hospital. Então foi um período no hospital que eu tive 6 meses para pensar na minha vida. E eu não tinha ideia, tudo que eu pensei lá, e eu tinha muito tempo para pensar, porque no hospital não tem janela, na UTI não existe janela. No começo eu até via janela, porque eu estava com muita medicação, então eu via macaquinhos na parede, às vezes eu via uma janela e um cara na janela que virava e falava comigo, mas era tudo alucinação. E passado esse período de alucinação, eu acordei e fui caindo na realidade, percebendo que eu não me mexia, porque quando eu caí do muro, só para contar para vocês, eu queria relar na cerca elétrica, no fundo da casa que eu tinha acabado de comprar. E eu não tinha coragem de colocar minha mão, então eu subi no muro, só para contar para vocês como foi o acidente, e como foi banal, e como isso pode acontecer num acidente doméstico na vida de qualquer pessoa. Eu não tinha coragem, né, de estender minha mão e relar na cerca elétrica, então eu pus uma calça, eu subi no muro e relei na cerca elétrica. E ela me jogou para fora. E na hora que eu caí, eu já não mexia mais nada. Só que eu não lembrava disso, porque na queda, eu não lembro até hoje como que foi a queda, porque acho que o próprio cérebro, ele apaga, porque é um trauma muito grande. Então eu comecei a me lembrar das coisas no próprio hospital em 2009. E aí eu comecei a pensar, gente, eu não vou mais andar de patins, eu não vou mais abraçar ninguém, eu não vou conseguir escovar meu dente sozinho, eu vou trabalhar com o quê? Eu não posso tocar violão. A minha voz eu não tinha. Lá no hospital, como eu disse para vocês, eles colocaram um cano no meu pescoço, o respirador respirava para você. Isso era uma das primeiras coisas que você ficava totalmente desesperado. Eu ainda vou explicar para vocês o que é ficar paralisado, mas eu ainda estou no hospital. No hospital tinha esse cano respirando por mim. Então vocês imaginem agora, vocês tentarem respirar com o nariz e não conseguirem. Vocês vão ficar desesperados. E é isso que acontecia comigo. Eu olhava a minha barriga e ela mexia, ela ia para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E eu não conseguia puxar ar. É como se você não respirasse. Se você começa a prestar atenção nisso e tentar respirar, você começa a ficar numa alucinação, você começa a ficar em ataque de pânico. Então, assim, o barulho de uma UTI já é horrível, porque eles colocam apitos de alarmes para todas as salas, todo mundo que está lá, então a gente gritando de dor, gente gemendo de dor, e apito. Se a saturação do cara ali subir mais do que isso ou menos do que isso, toca um alarme, a hora do remédio tal, toca um alarme, então um barulho o dia inteiro, não tem janela, a luz está acesa na maior parte do tempo, gritaria, barulho, gente passando o tempo inteiro, então eu não tinha horário para dormir. Você não começa a não dormir, só pensar,
e só pensar na vida. E eu pensava nisso. Eu vou sair daqui um dia, eu vou conseguir sair do respirador, e assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, absolutamente nenhuma. Não tomava água, então foi a minha primeira experiência com ficar sem água. A pessoa fica... Lógico, gente, como eu disse para vocês, no meu nariz estava vindo comida, eu estava sendo hidratado por soro também na veia, mas se já ficaram algum dia... Eu estou com sede agora, inclusive se alguém tiver água aí, mãe, por favor, vem aqui. Eu estava morrendo de sede, então todas as pessoas que passavam, eu pedia água, mas eu não tinha voz. Eu fazia assim, ó. Lembra que eu falei para vocês, tinha um cano no meu pescoço? Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu tomava... Nossa, que delícia que é tomar água. E eu devia tomar mais água, né, mãe? Eu saí do hospital. No hospital passei um perrengue de não poder tomar água. Então todo mundo que passava, eu não tinha voz. Eu fazia assim. Porque dentro do cano tinha uma boia que chama cuff. Porque se eu engolisse saliva, ia direto pro pulmão. E eu tava com litros e litros de água, porque eu chamava as pessoas, elas colocavam um algodãozinho, o pessoal tinha dó de mim e me ajudava, mas no final não estavam ajudando. Não era para dar água. Então eles davam um pouquinho de algodão com água, eu chupava, ou uma seringa com água, porque eu ficava o dia inteiro, eu era um menino que pedia água. E eu tinha alucinação, eu sonhava com água. Então assim, lá no hospital era isso, era pensar o que vai ser da minha vida. E eu saí do hospital, e é o mesmo planeta Terra, mas totalmente diferente, gente. Eu vou pedir para vocês só uma coisa, dá para apagar a luz um momento? Todas essas luzes aí? Vocês conseguem? Apagar mesmo, tudo. Deixar aquela ali também. Consegue? Vocês imaginam eu no hospital sem me mexer? Agora eu falo para vocês, sem se mexer o quê? Vocês podem escolher areia movediça, praia, areia de praia ou cimento. É como se fizesse um buraco gigantesco do teu tamanho, te colocassem lá e colocassem areia ou areia movediça. Já viram nos filmes que a pessoa fica só o pescoço? Eu sou isso, só o pescoço para cima assim, ou cimento. Você sabe se mexer. Eu sei andar de bicicleta, se eu voltasse e tivesse a cura, agora eu levantava, dançava uma conga com vocês, uma lambada, um sertanejo, mas não dá para fazer porque tá tudo preso. E aí, aqui não tá escuro, né? Mas na UTI, eu tô lembrando agora de colocar no escuro total, porque além de não se mexer, é como se estivesse dentro de um caixão na hora que você fecha os olhos. Não dá para pôr, se coçar o nariz, não dá para pôr a mão no nariz, você já está desesperado, porque você não consegue mexer a perna, não consegue mexer o dedo, você não sente nada. Todo mundo fala, mas você não sente nada? Você sente dor pra caramba. Você sente um formigamento. Pode fechar ali? Pode acender já, viu, gente? Era só para vocês terem uma ideia. Tem alguém que tem medo do escuro aqui, gente? Ninguém tem medo de escuro? Então, no hospital, eu estava simplesmente pensativo de como seria a minha vida na hora que eu saísse. E como eu disse para vocês, é o mesmo planeta Terra, mas é totalmente diferente. Um quadro bonito, um carro bonito, uma roupa bonita, um diamante, um óculos, uma prancha de surf, uma bicicleta, uma namorada. Eu não consigo dar um abraço, eu não consigo tocar essas coisas. Então, a maioria das coisas materiais, elas acabaram virando enfeites, assim, tudo, praticamente, para essa luz. Que legal, mas eu não consigo fazer nada com essa luz. Se vocês deixarem um sanduíche na minha frente aqui, eu preciso de ajuda. Então, o motivo principal que eu vim hoje conversar com vocês, e dito tudo isso, é o valor que tem a outra pessoa. A gente vive num mundo, eu particularmente acredito que o mundo
vai ser muito melhor e é uma coisa muito difícil de acontecer. É muito difícil, todo mundo aqui tem problemas, tem imperfeições e por isso o mundo é desse jeito, mas na minha visão o mundo seria muito melhor no dia em que as pessoas se gostarem do mesmo jeito que gostam dos de sangue. Eu vou explicar para você. Uma mãe que tem um filho, ela gosta do filho de uma maneira, o filho pode ser mal educado, pode ser chato, eu posso brigar com a minha mãe, lógico, tem mãe que mata o filho, claro que tem, mas a mãe, o pai, a família, os próximos, os amigos, são as pessoas mais importantes que existem. E nem sempre precisa ser de sangue para você amar. Por que eu estou falando isso? Porque a coisa mais importante dentro da minha aceitação, porque eu ficava pensando, cara, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou viver do quê? Alguém vai gostar de mim do jeito que eu sou, do jeito que eu tô? Como que vai ser esse novo mundo e tudo mais? E o que eu mais percebi é que eu não consigo fazer nada, mas nada sem uma outra pessoa. Então, hoje o processo de me aceitar, ele começou com isso, com vários tapas na cara da própria vida. Eu não estaria vivo de jeito nenhum se eu fosse qualquer outro animal na natureza. Vamos imaginar um leãozinho ou uma gazelinha no meio da floresta e ela é mordida por um jacaré, mas escapa. Lá não tem médico na floresta. A ferida vai apodrecer e o bichinho vai morrer. E mesmo se ele tem uma mãe, ela vai ficar do lado, vai tentar proteger, mas o próprio instinto animal vai fazer a mãe uma hora pegar e sair. E ela vai abandonar o bichinho ali para virar comida na floresta. E comigo foi a mesma coisa, mas eu não sou um bichinho. Eu sou, graças a Deus, muito obrigado a um ser humano. E a gente nasce com esse presente maravilhoso que é o cérebro, que é o nosso intelecto. Então, quando eu caí, teve alguém que estudou medicina para me ajudar, para abrir o meu pescoço. Claro, se tiver um veterinário na floresta, vai ajudar o animalzinho, mas tem? Não tem. Mas graças a Deus, quando eu caí, teve uma pessoa que estava passando na rua, me acolheu, o ser humano viu alguém jogado ali, pegou, levou no hospital. No hospital comecei a ser tratado e teve todo o tratamento que eu disse para vocês, cano no nariz para comer, desvio do intestino, ataque cardíaco, pneumonia. Eu quase morri no hospital várias vezes, mas eu consegui sobreviver. Mas eu não estaria vivo também na hora de voltar para casa se não fossem as pessoas. Então esse momento que eu queria conversar com vocês é para a gente dar valor um para o outro. Eu praticamente não conseguiria fazer nada, mesmo no meu trabalho, que eu descobri, assim, depois que você fica tetraplégico, o governo ele dá para você uma reabilitação. É maravilhoso. Na reabilitação tem enfermagem que te ensina como vai ser sua vida daqui para frente, porque a gente tem que cuidar o tempo inteiro. Ali, ó, temos cadeirantes aqui. Os cadeirantes sabem que se a gente ficar sentado o dia inteiro, o bumbum de vocês não dói, vocês dão uma levantadinha. Cadeirante não consegue dar levantadinha. Então, o sangue não circula e dá ferida. E essas feridas, elas nascem em 6 horas, 10 horas de você sentado e curam em 6 meses, 5 anos. Então, se você fica com o seu membro em algum lugar por muito tempo, pode dar ferida. Então, tem a enfermagem ensinando tudo que você vai ter que fazer, sondagem. Aí tem psicólogo para lidar com a mente, porque muitas pessoas, elas pensam em se matar, porque elas perdem tudo. Não dá mais para abraçar uma pessoa. Existem, claro, os paraplégicos, os tetraplégicos que mexem os braços, mas mesmo as pessoas que mexem os braços, ou mexem, as mãos até, eles mexem sempre com alguma sequela. Sempre fica um movimento e isso não volta. Não tem cura, não existe nada na medicina que resolve as sequelas de uma lesão medular. Então a palavra, tal pessoa voltou a andar, não tem ninguém no mundo que voltou a andar.
Voltar a andar é como você era antes. E não tem cura para sequelas. Você pode andar com êxodo esqueleto, com algum tratamento, com fisioterapia, dá para andar, mas voltar a ser o que você era antes, só se curarem a lesão medular. E não existe cura no mundo. Existem vários experimentos. Então você fica no hospital pensando, você fica na sua casa pensando, no trabalho, pensando como vai ser minha vida daqui para frente. E a vida de um cadeirante é muito difícil. Eu, por exemplo, eu fiquei meio assim, como vai ser ir hoje lá e conversar com as pessoas num dia de frio assim? Porque dia de frio, gente, dói tudo a parte que você sente. Então assim, eu não sinto nada do ombro para baixo. Ó. Isso aqui, ó, é tudo que eu mexo. Para baixo, eu não sinto nada, além de formigamento. Você sabe onde está seu dedão, você imagina, tal, mas não tem contato. É como eu falei para vocês, aquele celular. Acabou a bateria e não tem o fiozinho para ligar e pôr na tomada para fazer funcionar de novo. Eu posso pedir um favor para vocês? Levantem as mãos, todo mundo. Isso aí que vocês... Obrigado, viu? Isso aí que vocês fizeram é uma mensagem do cérebro para o corpo de vocês super rápido, é um presente de Deus. É uma coisa maravilhosa. E em 1 segundo, a gente não sabe como isso foi feito. Porque o homem não consegue nem consertar, quanto mais criar isso. Então a gente tem que agradecer muito enquanto a gente tem isso. Como eu estava falando do animal na floresta, eu tive a oportunidade, por ter nascido um ser humano, de alguém ter estudado, curado, uma fisioterapeuta ensinarem meus pais, as minhas cuidadoras, a como mexer no meu braço, porque você tem que mexer no braço, na perna, tem que fazer fisioterapia para o resto da vida, porque senão você fica parado, é mais dor ainda. Um dia tentem ficar 15 minutos paradinho, mas é parado que nem eu, hein? Sem se mexer nada. Desse jeito, assim. Vocês vão perceber que em 15 minutos já fica insuportável, a dor é gigantesca. Então, a gente tem que tomar remédio o tempo inteiro para a dor. A gente tem que, nessa reabilitação, ouvir muito a psicóloga, porque, como eu disse para vocês, tem pessoas que não têm aceitação. Fica perguntando para a vida, para as pessoas, pondo culpa nelas mesmas, ou pondo culpa no mundo. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou desse jeito? Porque todas as pessoas continuaram andando, vivendo as suas vidas, podendo andar, podendo se mexer, uma coisa tão perfeita. E comigo não aconteceu, então tem psicólogo, tem fono, tem TO. TO é terapia ocupacional. Eles ensinam você, do jeito que você está, ter mecanismos para poder mexer no laptop, por exemplo, ou criarem um mecanismo para você, se você tem algum movimento na mão, eles adaptam uma colher para você comer sozinho. Então, assim, tem a reabilitação que te prepara para a vida. Mas o que é preparar para a vida? A gente chega no mundo e a gente encontra escadas, o frio, a dificuldade dos preços das coisas que são para deficientes, que é muito alto, e a gente acaba não saindo mais de casa. Então as pessoas, vocês quando saem na rua, vocês veem muitos cadeirantes? São 15 milhões de deficientes no Brasil inteiro. E as pessoas não saem na rua, mas elas não saem porque elas estão de mal com o mundo, não tem acessibilidade, as pessoas ficam olhando, é preconceito, por que elas não trabalham? Tudo isso é o motivo de eu estar aqui hoje para vocês, para mostrar que, apesar de ficar tetraplégico, apesar de qualquer pessoa ter qualquer deficiência, se existe um respeito por ela e uma inclusão, uma chance de deixar ela ir para a escola, deixar ela se preparar para no futuro ter um mercado de trabalho, ou se ela se acidentou, ou aconteceu alguma coisa depois de velho, ter algum programa que ela pudesse ir e se preparar para fazer alguma atividade. Isso é essencial, gente, porque o cadeirante, eu, por exemplo, eu voltei a trabalhar, mas eu já tinha feito uma faculdade antes de me acidentar. Eu já falava inglês, os meus pais me deram todas as oportunidades da vida e eu já trabalhava.
Então eu fui para o mercado de trabalho e com o meu conhecimento, dentro da reabilitação, eles me ensinaram a usar o computador com o rosto. Eu não preciso dos dedos. Eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer? As duas coisas que eu mais amava na vida era tocar violão, que nem meu amigo Alan, que está aqui hoje. Ele já me viu tocar violão, a gente tocava em barzinho e tocava por um monte de lugares afora. E eu não ia poder mais tocar violão, eu sabia. Violão é uma grande paixão da minha vida, uma das coisas que eu mais amava, não dava mais para fazer. Mas e trabalhar? Eu vou poder ser policial? Não. Eu vou poder ser, sei lá, segurança em algum lugar? Não. Eu vou poder, sei lá, ser peão de boiadeiro? Subir num boi e tentar ficar 8 segundos? Não. Puxa vida, a maior parte dos empregos no mundo, você tem que usar o braço, você tem que usar as pernas. Eu posso ser jogador de futebol, posso ser um atleta? Não, mas eu posso mexer no computador. Então eu já tinha estudado, já tinha me preparado, então o centro de reabilitação ensinou a mexer o computador sem usar as mãos. E eu comecei a voltar para o mercado de trabalho, comecei a conseguir dinheiro para me sustentar, para seguir minha vida, mas ao mesmo tempo eu sinto... Por que eu falei para vocês que o mundo será melhor quando não tiver esse lance de sangue? Porque eu preciso de todas as pessoas. Assim, os meus pais, eles me ajudam muito, muito mesmo, mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma operação bancária, eu tenho que dar a senha para alguém. O mundo ele ainda não é perfeito, não tem acessibilidade em todo lugar. Se eu quiser sair e ir para algum lugar comer, eu tenho que chamar alguém, preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para o resto da minha vida. E eu tenho meus pais, as pessoas que cuidam de mim. Mas tem muitos cuidadores que eles não têm os pais. E as pessoas, mesmo eu, todo mundo vai morrer um dia. E a pessoa fica pensando, cara, eu tenho que dar a senha para outra pessoa, para ela mexer e pagar alguma coisa. E quando não tiver ninguém que é os próximos, os meus amigos, o meu pai, minha mãe, sei lá, uma namorada, que eu possa confiar, eu vou ter que confiar em qualquer pessoa. Se eu estiver andando na rua no futuro e eu não tiver ninguém, então eu estou fazendo agora o papel dos deficientes que tem menos estrutura. Eu queria que nesse momento a gente parasse para pensar. Eu posso contar para vocês toda a minha história de 15 anos vivendo nessa situação. Como eu disse para vocês, é a mesma coisa que colocarem vocês num cimento ou com a cabeça até o topo, assim, na areia, e a pessoa ir embora. Você ficar sozinho lá. Vai vir uma onda te afogar, ou vai vir um siri dar uma beliscada na tua orelha, e você vai morrer ali. E todas as pessoas que têm deficiências, elas, principalmente as que precisam de outras pessoas, elas têm um lance psicológico de medo do futuro. O que vai acontecer comigo? As pessoas vão me respeitar? Quando eu não tiver mais os próximos, o que eu vou lidar? E é o mundo. Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de conversar, de contar a história para vocês, porque no futuro pode ser que uma pessoa dependa de vocês. Ou vocês mesmo, aconteça alguma coisa e vocês dependam de alguém. Mas isso é uma coisa que só se acontecer? Não, é isso que eu ia falar para vocês. Todo mundo depende de todo mundo. O que aconteceu comigo é que eu só dependo muito mais para muito mais coisas. Eu preciso de alguém até para comer, para tomar alguma coisa, mas todo mundo depende de alguém. A gente vive em sociedade e não tem como a gente pegar e falar, agora eu vou morar no meio da floresta. Tenta morar no meio da floresta, sozinho. Fazer luz, fazer eletricidade. Se você se machucar, tem alguém para costurar você. Tudo vai ser muito diferente. Então, eu prefiro, só para concluir aqui, ficar na frente da pessoa mais má do mundo, um psicopata, um assassino, do que de um tigre. Porque o assassino, o psicopata, eu posso conversar. Por favor, não me mata, por favor, não me faça isso. Mas de um tigre, não.
Então, o que eu queria mostrar aqui é que os animais são lindos, a gente ama os animais, mas nascer ser humano é um privilégio, porque a gente se ajuda. Os animais se ajudam também, mas é aquilo que eu contei. O instinto fala mais alto às vezes, e eles não têm medicina, eles não têm educação, eles não têm a pinça. Vocês sabem o que é a pinça? É a mão de vocês, o dedo indicador e o dedão. É isso que diferencia o ser humano para todos os outros animais. Para todos os outros. E essa pinça e o conhecimento faz a gente fazer shows, a arte e tudo mais. E principalmente manter as pessoas que deveriam estar mortas, que é o meu caso. Se nós fôssemos seres humanos também, mas não ligássemos uns para os outros, eu não consigo comer sozinho. Se me deixarem aqui e todo mundo for embora, eu fico aqui parado. Não dá para fazer absolutamente nada. Então, o recado que eu trago para vocês saírem daqui e pensarem, é o valor que um tem com o outro. Todo mundo, a gente veio aqui e alguém fez a estrada, alguém fez a rua, alguém fez a comida que a gente vai sair daqui e vai comer em algum lugar. A gente vai ter alguém para ensinar a gente na escola. O ser humano sozinho não é nada. E isso foi a primeira coisa que eu aprendi ficando tetraplégico. Ficar tetraplégico, depois de 15 anos, eu não tenho nem palavras para... Podia ficar contando histórias de vários aprendizados que eu tive, de admirar, ficar olhando as pessoas andando, jogando bola, na rua, e todo mundo reclama, não é? Todo mundo tem problemas, como eu disse. Nosso problema é sempre nosso, e não é maior nem menor do que o de ninguém, mas é legal a gente ver às vezes histórias assim, como a minha, ou qualquer um de vocês podia subir aqui e contar as suas histórias, suas diferenças, que a gente olha e fala, eu estou reclamando de cada coisa, e aí eu olho e vejo que tal pessoa viveu isso. Eu não queria isso para mim, puta história de vida maravilhosa, e a gente olha para o outro e fala, você viveu também. E a gente começa a admirar as outras pessoas e perceber que a gente precisa um do outro. Queria agradecer demais a presença de vocês. E aí eu vou tocar com o meu amigo Alan. Alan, está por aí, Alan? Eu ia falar. Cadê o Alan? Para a gente apresentar o Alan. Gente, eu vou falar do Alan. O Alan, ele é meu amigo há muitos e muitos anos. E a gente vai começar a tocar uma música que ele foi no hospital quando eu saí da UTI. Nesse tempo que eu fiquei no hospital, foram 4 meses de UTI, e depois você sai da UTI, daí podem visitar você. E aí o Alan veio um dia com essa música que ele fez, foi pra mim, né, Alan? Ele fez uma música pra mim, só não pude namorar ele porque ele já é casado. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai cantar uma música agora que se chama Cada Dia, e essa música ele veio tocar no hospital para mim e a gente gravou muito tempo depois e ela é muito especial. Yeah, yeah. E apesar de tudo, e apesar da dor, do que eu já vivi, o que passou, passou. Ainda tenho 1000 motivos